Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos, meu Deus, nesta hora de oração, Senhor. Te pedimos, meu Deus, perdão pelas minhas falhas, meus pecados. Sabemos, meu Deus, que todo momento erramos, Senhor. Te peço, Senhor, perdoa as minhas falhas, meus pecados, tem misericórdia. Ó Senhor da glória, tem misericórdia, meu Deus. Senhor, te apresento, meu Deus, a minha frágil pessoa, meu Deus, diante do teu altar, Senhor. Aleluia, pedindo, meu Deus, misericórdia. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de poder. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, o Deus que vai vir julgar a humanidade, o Deus que vai julgar, aleluia. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Senhor. Ó Jesus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, Senhor. Eu te peço, meu Deus, perdão. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, ó Senhor da glória. Tem misericórdia, meu Deus, do teu povo, ó Senhor bendito, Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu te apresento, Senhor, minha família. Eu te apresento a minha esposa, nossos filhos, nossas netas, ó Pai. Nesta hora de oração, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, e meus familiares, a minha mãe, meus irmãos de sangue, primos, sobrinhos. Eu apresento, meu Deus, agora, Senhor, os internautas, meu Deus, das redes sociais, no YouTube, no canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus, também, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, também no Facebook, meu Deus, ó Senhor, Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, aleluia, aleluia, Jesus querido. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, eu te apresento a igreja, meu Deus, apostólica. Coloca por terra todo levante sobre a tua igreja, ó Senhor. Ó Espírito Santo, ó Deus triuno, Deus trino. Te adoramos, Senhor da glória, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó maravilhoso, eterno Deus, eu te apresento, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, as nossas fraquezas, as minhas fraquezas, as fraquezas da tua igreja, porque sabemos que estamos limitados, ó Senhor. E sabemos, meu Deus, que o único que é ilimitado é o Senhor. É o Deus do impossível. É o Deus grande, o Deus poderoso. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que, aleluia, poderoso. Eu te apresento, meu Deus, a minha esposa. Cobre ela com teu sangue, meu Deus. Faz dela cada dia um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, te apresento os nossos filhos. Usa Alisson, Romário, Romero a cada dia nas tuas mãos, Senhor. Eu te apresento, Pai, as minhas netas, Estila e Ayla, Senhor. Faz delas, meu Deus,
instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu te apresento, meu Deus. Aleluia, Vaniela, minha nora, Senhor, cobre ela com teu sangue. Meu Deus, faz dela cada dia uma mulher sábia. A cada dia, meu Deus, usa ela também, Senhor. Usa, meu Deus, os nossos familiares, aqueles que te aceitaram, meu Deus, e aqueles que não te aceitaram, Senhor. Vem, meu Deus, se revelando para eles. Eu apresento os meus cunhados, minhas cunhadas. Vai visitando agora Victor, Senhor, Jefferson, Senhor. Vai visitando cada um deles, meu Deus. Visita, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, Senhor, eu te apresento nesta hora de oração, ó Senhor da glória. Eu te apresento, meu Deus e meu Pai. Te apresento, meu Deus, Levita, Elias, Senhor. Aleluia, vai visitando a saúde dele. Vai repreendendo, meu Deus, toda elegia contra esta criança. Oh, Senhor, Senhor, eu te apresento Edilson ali, meu Deus, no hospital. Meu Deus, vem chegando com as tuas misericórdias, Senhor. Que aquele homem saia dali, meu Deus, para te adorar, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, o sogro do filho da irmã de Ivanilda, o sogro do filho dela, da irmã Ivanilda. Visita ali, Senhor. Visita, meu Deus, Deus que cura, Deus poderoso. Visita a irmã Maria Cândido, meu Deus. Vai visitando a tua filha. Visita seu esposo, sua filha, todos daquela casa. Oh, Senhor, Senhor, vem colocando por terra todo aquilo que queira abater a tua igreja. Tudo aquilo que o inimigo tem se levantado, porque sabemos que estamos em campanha de libertação e de salvação, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a nossa oração, meu Deus. Meu Deus, responde a nossas orações. Eu te apresento a nossa vida, meu Deus. A minha vida conjugal com a minha esposa, nossos filhos, a nossa vida financeira, o nosso trabalho. Vem prosperando a cada dia, abençoando, colocando por terra, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo queira lançar sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida espiritual, Senhor. Te apresento, meu Deus, a irmã Priscila, Flaviano, Jailma, Senhor. Te apresento Thaís, te apresento, meu Deus, Elias. Te apresento cada um, meu Deus, deles, meu Pai, esta noite. Eu te apresento, seus internautas. Eu apresento, meu Deus, esta noite ao Senhor. Vem se fazendo presente, meu Deus, através da oração. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Perdoa, meu Deus, aquilo, meu Deus, que muitas vezes nós esquecemos, meu Pai, de pedir perdão. Porque é nisso que muitas vezes damos brecha, Senhor. Mas, meu Deus, tudo aquilo que eu desagradei o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, ó Senhor. Eu te apresento, ó Deus triuno, Deus trino, Deus poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, vem nos livrando, meu Pai, da grande tribulação que é a nossa vida. Vem estar, meu Deus, em Ti, meu Deus, Senhor da glória. Sabemos, meu Pai, que todo dia temos que pedir perdão, porque pecamos, mesmo no aleluia, no olhar, no pensar. Eu te peço, meu Deus, perdoa a tua igreja, perdoa a mim, meu Pai, a tua igreja, perdoa, Senhor da glória, Deus poderoso,
A tua palavra diz que o teu Filho amado, o Senhor Jesus, está à destra de ti, ó Pai, intercedendo por nós. E o teu Espírito Santo está aqui na terra, aqui intercedendo, Senhor. Oh, maravilhoso, eterno Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso, visita os lares esta noite. A cada um que tiver uma pessoa aqui neste conjunto, vai visitando, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eu te apresento, meu Deus, quebra o laço de bruxaria, de macumbaria, de oferenda contra esta igreja apostólica. Meu Deus, lança por terra, Senhor. Lança, meu Deus e meu Pai. Senhor, segura nas nossas mãos, para que nós não podemos escorregar, Senhor, segurando na tua, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que a tua palavra diz, Senhor, aquele que vem a ti de maneira nenhuma se lança fora. Eu te peço, segura na minha mão, segura na mão da minha esposa, da nossa família, da tua igreja. Ó Senhor, Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, eu te apresento a vida do teu filho, Pai, cooperador Tiago, irmã Piedade, a irmã, meu Deus, Maria de Fátima, aleluia, irmã Maria de Fátima, aleluia, Pedro, Ivanilda, Senhor, visita Daniela e seu filho, vai visitando aqueles que não têm vindo mais, Senhor, visita, meu Deus, vai tirando tudo aquilo que o inimigo tem lançado na mente de muitos, meu Deus, vai limpando a mente deles, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, só o Senhor pode limpar a mente, de Pai, das pessoas, Senhor. Eu te peço esta noite, me dás força à minha esposa, para que cada dia podemos, meu Deus, suportar as situações, aleluia, as perseguições, as calúnias, Senhor. Nos dás força, mas eu te peço, vem chegando, Senhor, vem chegando, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha esposa, meu Deus, eu te apresento a igreja apostólica da fé em Jesus, vem quebrando todos os laços, meu Deus, sobre essa igreja, que ela venha fluir vidas, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, através desta oração, visita os lares, meu Deus, visita aqueles lares que estão atribulados, aqueles que estão fraquinhos. Eu te apresento a cada um, meu Deus, que já pisaram aqui dentro deste tabernáculo. Traz de volta, Senhor, aqueles. Quantos não estão vindo mais, meu Deus, quantos também já estão em casa, não quero mais vir, meu Deus, fraquinho, mas eu te peço esta noite, meu Deus, chega, Senhor, chega, meu Deus e meu Pai, aleluia, glória, glória, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eu te apresento, meu Deus, os atribulados de espírito, meu Deus, aqueles que estão atribulados, aqueles que estão depressivos, que estão tomando remédio, meu Deus, para dormir, Senhor. Eu te apresento a saúde, meu Deus, da minha mãe,
aleluia, daqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, meu Deus, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus. Te apresento Maria José, te apresento seus filhos, sua filha, a sua sobrinha, te apresento a cada um, aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia, 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 meu Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, ó Senhor, Senhor, eu te apresento aqueles que se encontram, meu Deus, nas desilusões, meu Deus, deste mundo, que se encontra, meu Deus, guiado por Satanás, meu Deus, fazendo coisas perversas. Vem salvando, meu Deus, eles, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para aqueles que estão perdidos. Por isso, meu Deus, eu te peço e apresento cada um deles, que eles se convertam e se arrependam dos seus pecados, para que possa ser perdoado, Senhor. Eu te apresento esta noite, te apresento a campanha, meu Deus, na segunda-feira, onde vai ser a terceira volta, Espírito Santo. Traz o teu povo, Senhor, traz o teu povo nas quinta-feiras, nas segunda-feira. Te apresentar tu, Rose, sua família, seus familiares. Te apresento Ismael, sua esposa. Eu te apresento agora, Senhor da glória, Deus poderoso, firma cada um deles, Senhor. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Aleluia, 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 Jesus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eu te apresento cada um que vai entrar na live. Eu te apresento, meu Deus, a cada um, Senhor, que vão estar, meu Deus, cultuando a Ti, meu Deus, através da live. A cada um que esteja nos quatro cantos, meu Deus, aleluia, do Brasil, do mundo, Senhor. Eu te apresento agora, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eu te apresento, meu Deus e meu Pai, Deus das maravilhas, Deus poderoso, Deus eterno, Deus de poder. Envia teu povo, meu Deus, a tua igreja. Quebra todo laço de Satanás, Senhor. Oh, maravilha, meu Deus e meu Pai. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus, liberta, meu Deus. Vai chegando agora na vida de cada um, Senhor, que não tem mais força de vir para a tua igreja. Vai firmando agora, meu Deus, quebrando todo laço de bruxaria. Vai queimando, seu queima, Jesus, queima todo laço de oferenda, de bruxaria, de macumbaria. Caia por terra agora, Satanás. Tu não tem vez contra a igreja do Senhor. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. 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 Glória, 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 glória a Deus. Ó Senhor, dás força aos cansados, os oprimidos, meu Deus. Eu te apresento agora, Senhor da glória, onde haver, meu Deus, enfermidade. Aleluia, vai chegando agora, meu Deus, curando.
Vai curando, Espírito Santo. Eu te apresento a minha saúde, a saúde da minha esposa, da tua igreja. Eu te apresento, eu tiver um agora, meu Deus, nos hospitais, nos leitos. Mais uma vez eu te apresento, meu Deus, Edilson, e o sogro do filho da irmã Ivanilda, e a saúde do levita Elias, meu Senhor. Aleluia, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor da glória, Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Recebe, meu Deus, a nossa humilde oração. Chegue diante do teu trono em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Louvado seja Deus. Vamos pegar nossas harpas. Cumprimentar todos os internautas do Facebook, do YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Com esse zinário. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor com louvado seja Deus. Número 2. Número 2 da harpa cristã. Glória a Deus. Número 2. Número 2. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei a muitas frutas do bem. Lá está meu conselho, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Pela mais bela esperança dos que vigiam por ti, pois ele recebe força que só encontrar os que procuram chegar a teu regaço, ó Sião. Livre será de pecar e de toda tentação. Sim,
Ele que boas novas levam para os infiéis. Visitam falar dessa grandeza aqui, que não será ocultada. A graça que existe ali. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Louvado seja Deus. Esta noite, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, aleluia, 342 da harpa cristã. 342. Pecado este som não ocorre.
Glória a Deus, graças a Deus. A missionária vai estar louvando o terceiro hino ao Senhor e ficar aí na direção do culto em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E também cumprimento os irmãos que estão na live, todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos do canal da IFJ no YouTube. Que Deus possa falar poderosamente esta noite com cada um. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus está aqui e é Ele que nós viemos adorar, que nós viemos buscar esta noite. Refúgio. Louvado seja Deus. Irei louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Louvado seja Deus. O 126. As bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que entrega ao Senhor as suas ansiedades, os seus problemas
e confia nele. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, você tem bênção para agradecer esta noite? Aleluia. Louvado seja Deus, pois vá preparando aí, porque esta noite você precisa engrandecer e exaltar o nome do Senhor de todas as formas. Lembre de algo, porque todos os dias o Senhor tem a fazer em nossa vida, Ele faz em nossa vida, e é motivo de agradecer. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra oficial esta noite? Vamos ficar de pé. Em Isaías, capítulo 7, versículo 16. Aleluia, Jesus. Que tem por título a desobediência do povo. Deus disse: Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo, as mulheres assam bolos para oferecer a deusa que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta e outros deuses a fazem isso, para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Amém? Somente até aqui. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, obrigada por esta palavra, Senhor. Fala mais ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Vai nos dando direção esta noite, meu Pai, neste culto. Senhor, pois é para Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, você tem bênção para agradecer? Eu quero já agradecer a minha, pois eu tinha esquecido de falar, irmãos, que mês passado eu estava precisando de uma quantia alta, né, para pagar algo. E esses meses de janeiro e fevereiro, em tudo se é mais devagar. Em comércio, tudo. Loja, comida, é tudo que você imaginar. E ali eu precisava, né, desse socorro de Deus. Irmãos, e Deus Ele fez. Fez em poucos dias, em pouquíssimos dias o Senhor me honrou com esta bênção maravilhosa em minha vida. Então eu sou muito grata ao Senhor. Eu estava lembrando que eu não agradeci. Pois tudo que o Senhor faz, que nós pedimos em oração a Ele, crendo, nós vamos receber. Então também temos que agradecer a Ele, amém? A nossa irmã Piedade também vai estar agradecendo ao Senhor. Cumprimentos a mais irmão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero agradecer a Deus pelo cuidado dEle para conosco, para com a minha família, pela bondade e a providência de Deus a cada dia. Quero agradecer a Deus porque hoje, quando estávamos nos arrumando para vir para o culto, eu peguei o sapato do meu menino para colocar nele e bati para ver se saía alguma coisa e saiu uma agulha, irmãos, que tinha caído com certeza da caixinha e tinha caído justamente dentro do sapato. E eu ia só colocar, não ia nem bater. Mas ali na hora eu fui rapidamente e bati, achando que não ia sair nada. E saiu uma agulha, irmão. Se eu tivesse colocado o pé do meu filho ali, com certeza teria furado. E não é uma agulha daquelas pequenininhas, ela é uma agulha um pouco grossa, que geralmente a gente costura tecidos mais grossos, como tecido de rede. E eu agradeço a Deus pela sua infinita bondade, pelo seu cuidado para conosco. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela falando isso, a irmã Piedade, eu lembrei que semana passada um escorpião estava bem perto de mim ali na cozinha e de repente eu vi, né, mostrei até a asa, meu filho, e me bateu ali. A gente, muitas pessoas levam isso como nada, coisa simples, mas tudo é livramento de Deus.
Por um deslize poderia eu não ver e aquele escorpião me morder, mas o Senhor, Ele sempre me mostra as coisas que estariam em perigo na minha vida, na vida dos meus filhos. Sempre eu sou grato ao Senhor, eu digo, Senhor, como o Senhor é bom, me fez ver. Várias vezes isso acontece. Louvado seja Deus, nosso irmão Tiago também vai estar agradecendo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também quero agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu ao nosso filho, Pedro Tiago. Também quero agradecer a Deus, né, por mais um dia que Ele me concedeu a cada um, né, na ida e na volta. E hoje na ida para o trabalho, o Senhor me deu um livramento. Estava indo, de repente um carro na contramão, e ali só deu tempo eu ver. Quando eu estava indo, tirei a vista. Quando eu voltei a vista, o carro já vinha na contramão. E grande foi o livramento. Pois eu quero ser grato ao Senhor, né? Só gratidão ao nosso Deus que nos livra e que nos guarda de todo mal. Ele já agradece aí que nos dá a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. De louvar ao Senhor com mais um hino. Ser grata a Ele a cada dia, irmãos, pois o inimigo ele luta em nossas vidas todo santo dia, para que nós venhamos desistir da obra, para que a gente venha desistir dos propósitos de Deus na nossa vida, mas maior é quem está conosco, o nosso Deus forte e poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, glória a Jesus. Jesus convida para com Ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa. Mas é Jesus. Quando você chegar no céu, não vai lembrar daquele
Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar esta noite poderosamente ao coração dos irmãos que estão na live, dos irmãos que irão ver no canal, no YouTube da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero chamar o nosso irmão Tiago para passar com a salva e irei fazer uma oração por dizimistas e ofertantes da obra do Senhor esta noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, igreja. Pai querido, Deus eterno, santo e poderoso, Deus da glória. Pai, eu te apresento os teus servos, meu Pai, que tem dizimado, devolvido o que é teu, Senhor. Que tem ofertado com amor, com alegria, Senhor, na tua obra. Meu Deus querido, abre as janelas do céu, derrama a bênção sem medida para o teu povo. Portas que estão fechadas, que venham se abrir, Senhor, para toda a tua igreja, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Piedade para louvar o Senhor com o hino da harpa ou cantor cristão. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Irei adorar o Senhor Jesus com o louvor da harpa cristã de número 547. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou tentando conectar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos
Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos continuar de pé e vamos orar pela vida do pastor, que vai nos trazer a palavra. Glória a Deus. Querido Deus, Pai eterno, santo, Deus poderoso, Rei da glória. Senhor, nós te apresentamos o teu servo, Senhor. Pai, usa ele esta noite, Senhor, para mim, para a tua igreja, para os ouvintes, meu Pai. Faz a tua obra, a tua vontade na vida dele, Senhor. Usa ele esta noite e sempre, meu Pai, para a tua glória eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a todo internauta que está no Facebook, com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão cultuando a Deus através da live em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, vocês que estão em casa também, pega a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 12, você que está no trabalho, que está na hora do intervalo, que esteja aí nessa live também, vamos cultuar a Deus, leia aqui no livro de Atos, capítulo 12, glória a Jesus. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 12. Louvado seja Deus. Atos 12. Atos capítulo 12, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois estarei fazendo no final do culto uma oração. Já fiz aqui uma oração no meio das 30 minutos. Pela vida de Deus que está entubado. Pela vida também do sogro o sogro do filho da irmã Ivanilda. Também pelo levita Elias, que está enfermo também. Pela irmã Maria Cândido, onde ontem estivemos lá, para a glória de Deus. Quem achou da glória de Deus, diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 12, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta, guardava o cárcere. Glória a Deus. Pega suas Bíblias, levante, vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai. Meu Deus, fala conosco. Fala com a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus. Pega suas Bíblias, ponha na cadeira e vamos fazer um clamor. Glória a Deus. Vamos fazer oração em nome de Jesus. Amém? Vamos apresentar esses irmãos. Glória a Deus que nós falamos. É Deus, o sogro do filho da irmã Ivanilda. O levita Elias também. E orar pelo pai do cooperador Tiago. E orar também por Maria Cândido também. Amém, igreja? Vamos orar. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Glorioso Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entramos, meu Deus, mais uma vez na tua presença para te pedir pela vida, meu Deus, dessas pessoas que foi citado aqui, meu Pai, pelo pai do cooperador Tiago, por Deus que se constituado, Senhor da glória, Tu és o Deus santo, Tu és o Deus, aleluia, poderoso, pela vida da irmã Maria Cândida, pelo pai, aleluia, aleluia, pelo sogro do filho de Ivanilda, meu Deus, por cada vida, que aleluia, que tem pedido oração, Senhor da glória, Deus, triunfo, vai visitar agora, Espírito Santo, ali naquele
querido, Deus das maravilhas, Deus poderoso, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Eu te apresento a tua igreja, vai fazendo, meu Pai, um milagre acontecer, vai curando esse povo, vai repreendendo as enfermidades, vai chegando agora, Espírito Santo, visitando essas vidas agora, a Santa Glória, Deus maravilhoso, Deus eterno, aleluia. Oh Jesus querido, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso. Eu te peço esta noite, visita a tua igreja, visita os teus filhos, os enfermos, meu Deus, faz aleluia, o milagre acontecer, em nome do Deus triuno. Oh Jesus amado, eu te apresento este culto esta noite também, os internautas que se encontram no Facebook, a irmã Priscila, a irmã Zuleide, aleluia, seu teu irmão que está aí, aleluia, o Levita Elia, e todos, meu Pai, que estão, meu Pai, online, aqueles que vão ver no canal do YouTube, vai visitando agora, Senhor, visita, meu Pai, visita Espírito Santo, é isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Poder tomar seus assentos e bater uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Vamos agora ler, meditar nesta palavra poderosa. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 12, amados irmãos. Aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor, ela vinha fazendo a obra. Capítulo 2 de Atos, nós vamos ver a igreja surgindo lá em Jerusalém, através da descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos ver a igreja ali iniciando. E nós, quando começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver, meus irmãos, o agir do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo agora, glória a Deus, ele desce. Livro de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo para fortalecer os crentes, os cristãos. Porque a Bíblia, meus irmãos, vai dizer que a igreja, no capítulo 12, ela já vinha sendo perseguida por proclamar o Evangelho, para pregoar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. E bem sabemos, amados irmãos, que todos aqueles que são tomados pelo Espírito Santo, ele é usado. E a Bíblia diz no capítulo 12, irmãos, Herodes, um homem cruel, um homem perseguidor da igreja, um homem que perseguiu também Jesus Cristo para matar o Senhor Jesus Cristo. Herodes era um rei cruel, perseguidor dos que seguiam a Cristo. E a Bíblia diz que no capítulo 12 ele vai perseguir agora o que? Tiago e Pedro. Mas a Bíblia vai falar também, amados irmãos, que aquele que persegue a igreja, não sabe eles que estão perseguindo o próprio Deus. E
sabemos que no livro também, glória a Deus, a gente vamos ver também, amados irmãos, que também quando Paulo, Saulo, ele vai perseguir a igreja de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus também aparece a ele. A Bíblia diz, amados irmãos, que todos aqueles que perseguiam os crentes fiel, aleluia, eles sempre bateram de frente com o próprio Deus. E aqui no livro de Atos também não é louvado seja Deus, ao contrário, porque no capítulo 12, no versículo 1 vai dizer: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E bem sabemos, amados irmãos, que aqui Herodes, ele não queria só maltratar a igreja, ou senão também aqui os apóstolos. Ele queria só não maltratar, mas queria também tirar a vida deles. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que só toca no ungido de Deus quando Ele permite. Se Ele não permitir, aleluia, ninguém toca. E se inventar de tocar no ungido de Deus, ele vai se ver com o próprio Deus. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Herodes agora vai perseguir agora os dois apóstolos, o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro. A Bíblia diz agora, meus irmãos, que Herodes agora vai se dar de frente com o próprio Deus. Amém, igreja? Por que, irmão? Porque no mesmo capítulo 12, no versículo 20 em diante, nós vamos ver a morte de Herodes, este rei cruel, que gostava de maltratar, açoitar os cristãos, de perseguir a igreja. Aleluia! Ninguém persegue a igreja de Deus e sai ileso, a não ser aqueles que se arrependem e aceitam o próprio Cristo como Salvador, como Paulo fez. Por isso que Paulo saiu ileso, porque ele aceitou o Filho de Deus. Aleluia! Mas Herodes não queria conversa com os crentes. Herodes não queria conversa com o povo de Deus. Herodes só queria maltratar. Quando nós olhamos para a página da Bíblia no livro de Atos, nós vamos ver, meus irmãos, que todos aqueles que perseguem a igreja de Deus, algo acontece com ele. Ou ele se converte, igreja, ou ele paga um alto preço. Glória a Deus. E a Bíblia diz que no versículo 2, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Versículo 2. A Bíblia diz agora, meus irmãos, que Herodes, ele só não maltratou, glória a Deus, ele só não maltratou Pedro, mas como ele tirou também a vida de Tiago, a fio de espada, matou Tiago. Ele tirou a vida de um apóstolo. O rei Herodes tirou a vida de um apóstolo chamado Tiago. Amém, igreja? Porque a Bíblia diz, irmão, que Herodes pegou os dois. Pegou Tiago e pegou Pedro. Glória a Deus. E a Bíblia diz agora que ele tira a vida de quem? De Tiago. E a Bíblia diz agora que Pedro fica vivo. E a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 3, Herodes, vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmo. A Bíblia diz agora que ele viu que aquilo era bom. Aos olhos dos judeus eles vibravam,
Mas bem sabemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que a morte dos seus santos é agradável para Deus. Aleluia. E a Bíblia diz agora que ele prende Pedro. Ele põe Pedro agora aonde? No cárcere. Glória a Deus. Ele pega Pedro agora e prende. Ele pega agora, tira a vida de Tiago. E os judeus mostraram, aplaudiram. E ele, para ver que a glória que estava dando a ele, aí ele diz agora, vamos prender esse outro. E a Bíblia diz agora que Pedro é preso. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro é preso. Versículo 4: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando ao quarto escolta de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, Pedro ia ser apresentado. Para quê, irmão? Para ser morto. Ele ia matar Pedro. Ele ia matar Pedro. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, aquele que é fiel e aquele que tem ainda obra para fazer, Deus não permite. A não ser que a pessoa se torne, aleluia, glória a Deus, uma pessoa contrária da palavra, não queira mais nada com Cristo, aí é outra coisa. Mas a Bíblia diz que Pedro era um servo fiel ao próprio Deus. A Bíblia diz que Pedro foi fiel ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Pedro, ele foi fiel ao ponto de se arrepender quando o galo cantou. A Bíblia diz que Pedro se arrepende. Amém, igreja? Glória a Jesus. Quem tem promessa, irmão, de Deus, Deus cumpre. Mas tem que estar na posição. Tem que estar no seu lugar. Tem que estar no seu lugar, para que a obra de Deus seja, aleluia, feita. Como Pedro não saiu da posição, mas ficou como um guerreiro, um soldado, obediente ao seu general. Aleluia. Como Tiago ficou também. E a Bíblia diz, amados irmãos, que no versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro, ele foi preso. Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que a igreja apostólica, a igreja primitiva, ela estava em oração para a vida de Pedro. Amém, igreja? A Bíblia diz que a igreja estava em oração pela vida de Pedro, para que nada viesse a acontecer com Pedro. A Bíblia diz que a igreja estava em oração. Amém, igreja? A Bíblia diz aqui, amados irmãos, que a igreja ela estava em oração. A Bíblia diz aqui, amados irmãos, que a igreja estava em comunhão. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Versículo 5. A Bíblia diz que a igreja estava em oração. A Bíblia diz que a igreja estava em oração por Pedro, pelo apóstolo. A Bíblia diz que a igreja estava em oração pelo apóstolo que estava preso. A Bíblia diz que eles se reuniram
prendido ele. E a Bíblia diz, irmão, que eles estavam em comunhão. Eles estavam em comunhão, orando por Pedro. Quer dizer que não havia contradição de oração, mas a oração era uma só, para a liberação de Pedro, para que Deus viesse agir na vida de Pedro. O que é que nós aprendemos com isso, irmão? É como a igreja ela está unida. É como a igreja ela está unida. Glória a Deus. Quando a igreja está unida, irmão, o Espírito Santo de Deus ele trabalha. Quando a igreja está unida, o Espírito Santo de Deus ele trabalha. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Ela estava unida, irmão. Os irmãos, eles não estavam divididos, não, irmão. Irmão Tiago, irmã Piedade, a igreja não estava dividida, não. A igreja estava em comunhão. A igreja não estava com raiva de Pedro, não. A igreja não estava com raiva de João, não. A igreja não estava com raiva de Pedro e Paulo, não. A igreja estava em comunhão com seus líderes. A igreja estava em comunhão com o pastor, com a esposa do pastor. Ela não estava em discordância, não. Amém, igreja? Por isso que Deus agiu. Mas quando a igreja está em discordância, Deus não age. E a Bíblia diz aqui que eles oravam por Pedro. A igreja orava pelo seu líder. Mas muitas vezes a igreja não ora pelo seu pastor. Muitas vezes a igreja não ora pela esposa do pastor. Não ora pelos obreiros que intercedem pela vida do pastor. Não ora, irmão. Por isso que muitas vezes o milagre, irmão, não chega. Amém? Irmão, estão entendendo os irmãos que estão aí? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 5. Está aqui, igreja. Essa igreja, ela tinha comunhão com seu líder. Essa igreja não vivia contenta, não. Essa igreja, ela vivia baseado na palavra. Porque aonde há discordância, aonde há, aleluia, aleluia, disse, aonde há fofoca, aonde há discórdia com os líderes, não habita o Espírito Santo. Não habita. Mas aqui habitava, porque havia, glória a Deus, intercessão. No capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai dizer no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era comunhão. Amém, igreja? Havia comunhão. Havia os líderes, aleluia, a igreja pagando o preço pelo seu líder Pedro. Pagava preço. Eles oravam por eles, jejuavam por eles. Amém? Mas muitas igrejas, muito povo hoje só jejua para si próprio. Só apresenta a si próprio. Não quer saber da igreja. Não quer saber das lutas do pastor, da esposa do pastor. Não quer saber, não. Só quer saber de si próprio. Sabe o que é isso, irmão? É o demônio da ganância, que tem habitado hoje dentro das igrejas. Mas quando a igreja ela está em comunhão, aí acontece isso no versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e sentinela à porta guardava o cara. Era 4 guardas, 2 perto dele e 2 fora.
Mas quem tem o Espírito Santo não há cadeia, que é a corrente. Mas para isso a igreja estava orando. Não foi só Pedro. A igreja estava orando por Pedro. O que nos apresenta? Tiago estava orando pelo pastor. Piedade estava orando pelo pastor. Estava jejuando pelo pastor. Estava jejuando pela missionária. Para suportar as cargas, as calúnias, as dificuldades do ministério. Não é assim? Não é para ser assim? Sim ou não, igreja? É bíblico ou não é? É para ser assim. Os membros orar pelo pastor, jejuar pelo pastor, pela esposa do pastor, para suportar, aleluia, a retaliação do inimigo. É para ser assim. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do céu, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Olha, igreja, quando o anjo apareceu, ele nem tocou nas cadeias. Amém, igreja? Quando a presença do anjo, as cadeias despedaçou. E a Bíblia diz agora que Pedro, ele vai ser solto daquela prisão, aonde ia levar ele à morte. Mas o chamado dele ali ainda não era término, mas sim, aleluia, Deus ia fazer ainda muitas coisas pela vida, através da vida do apóstolo Pedro, até o ponto dele escrever suas cartas. E a Bíblia diz, amados irmãos, no versículo 8: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro ali, ele ainda não tinha caído real que aquilo que estava acontecendo era literalmente, não era uma visão, era literalmente aquilo que ele estava vendo. Não era uma visão de Deus, mas o próprio anjo apareceu a ele. Amém, igreja? Quem tem intimidade com Deus, irmão, Deus faz. Quem tem intimidade com Deus, irmão, Deus usa pessoas de fora para orar por eles. Quem tem intimidade, aleluia, com Deus, Deus usa quem Ele quer para abençoar. Deus usou o anjo para libertar Pedro através da oração da igreja. Isto é igreja, é orar uns pelos outros. Só não é o pastor orar pela igreja, mas a igreja orar pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, para fortalecer. Porque a oração vindo daí, ela fortalece. Agora, quando a igreja não ora, não apresenta, não paga preço, não faz propósito, não faz nada pela vida do seu líder, irmão, fica difícil. Fica difícil, irmão. E o próprio Deus, ele revela ao próprio líder. O próprio Deus revela quem paga preço pelo líder e quem não paga. Quem jejua pelo líder, quem jejua pela esposa. Deus, ele revela, Deus mostra. Amém? Deus mostra. Porque hoje muitos só querem para si próprio. Eu vou jejuar por uma causa minha, eu vou orar pela causa minha, mas não lembra que faz parte do corpo de Cristo. O que é corpo? O que é corpo?
Faça essa pergunta a Tiago e a Piedade: o que é corpo de Cristo? O que é corpo? Fazemos parte. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte. Amém, igreja? E a Bíblia diz, amados irmãos, que versículo 10: depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11: então Pedro caiu em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém, igreja? Vocês estão vendo, igreja? Glória a Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro agora enxerga que aquilo não era uma visão. Ele diz: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou seu anjo para me livrar das mãos de Herodes. Irmão, diga aí: você está preso, você sabendo que tem uma sentença de morte para você, injustamente. Você ser preso injustamente pelo bem que você fez, e você foi preso, e mesmo assim decretado dentro da prisão para você morrer. Que foi o que aconteceu com Pedro? Ele foi preso por pregar o evangelho, e agora é decretado que ele vai morrer, porque Herodes ia matar Pedro, como matou Tiago. Se sinta como Pedro, irmão. Se sinta como Pedro, nós cristãos, se sinta como Pedro. Pelo amor do evangelho, Pedro dava sua própria vida para divulgar o evangelho de Cristo, para chegar a nós. E muitas vezes, irmão, nós somos tão incompetentes de muitas vezes nós não evangelizar, de nós não fazer a obra de Deus, mas viver só em casa, irmão. Jesus não chamou a gente para isso. Ele deu uma ordem: temos que evangelizar. Aquele que não evangeliza, aquele que não sai para evangelizar, está pecando, porque ele ordenou. Ele disse: ide, ele ordenou. Quem sabe de língua portuguesa aí? Ide é o que é ide? Na gramática portuguesa, ele pediu um favor ou deu uma ordem? Pois Pedro, ele fazia isso. Ele pregava o evangelho. A Bíblia vai falar em Coríntios que o apóstolo Paulo, ele diz: se eu prego o evangelho, não é para me gloriar, mas sobre mim, ele disse, me pesa esta obrigação. Deus obrigou todos nós a pregar o evangelho. Não ter uma vida, irmão, social só em casa, trabalho em casa. Não vamos ser salvos se nós ficarmos. Deus deu uma ordem. Aí ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós só temos 2 cultos, irmão, aqui. 2 cultos. Segundas e quinta. E dirá se fosse como antigamente, né, irmão? Uma pessoa, irmão, trabalha. Tem pessoas que trabalham de segunda a sábado, como a irmã Piedade. Tem que ir, né, irmã Piedade? Tem que ir. Mas se tivesse um culto de segunda a sábado,
Será que nós íamos? Mas para o trabalho tem que ir. Quer dizer que nós tememos mais o nosso Senhor da carne do que Deus. Porque o culto é à noite, né? Tem muita gente, irmão, que trabalha de 2 às 10, como o diácono Naldo, eu falando com ele, minha esposa ontem. Infelizmente ele trabalha de 3 às 11 da noite. Ele doido vai ir para os cultos, mas só pode ir no sábado, ciclo de oração, e no domingo à noite. E aí? Glória a Deus. Mas Pedro, irmão, ele fazia a obra de Deus todo dia. E nós, irmãos, muitas vezes somos negligentes, né? Nós, eu falo começando por mim também. Porque nós já era para estar evangelizando esse conjunto. Mas como eu falei, se não há incentivação da igreja, porque um bom obreiro, um bom membro, é incentivante. Bem sabemos disso, amado irmão. Eu peço a Deus, irmão, que Deus mande muitas pessoas também do jeito como eu era no início da minha fé como uma missionária. A gente chegava dos pastor e incentivava ele, e a gente estava sempre ali evangelizando com os meninos, levando a caixa de som no carro de mão. Amém? Eu tenho pedido isso a Deus aqui dentro dessa igreja. Eu tenho pedido, irmão. Não pense que eu tenho pedido, eu tenho pedido. Pessoas valentes, pessoas que estão. Já cheguei, pastor, para evangelizar. Eu tenho pedido, mas infelizmente ainda Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu creio que Deus vai mandar. Porque necessitamos evangelizar. É uma obrigação evangelizar. E a Bíblia diz que Jesus, ele deu exemplo. Ele chamou 12 apóstolos para andar com eles. E depois ele mandou 2 a 2. Aí depois ele enviou 70 para fazer o quê? O ID. Para o evangelho ser programado, propagado. Glória a Deus. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou. O seu anjo me livrou da mão de Herodes. Glória a Deus. De Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marco, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estavam nesta casa, eles estavam orando, irmão, congregando, orando. Vocês estão vendo, igreja? Vocês estão vendo como era diferente a vida desses homens? A gente muitas vezes vai na casa do irmão. Quando a gente chega lá, irmão, muitas vezes nós não vê nada de Deus. Não vê nada, irmão. Nada. Mas eles estavam orando. Eles viviam em batalha 24 horas contra o mundo espiritual, contra os demônios. Como é bom nós chegar numa casa e nós sentir a presença do Espírito Santo. Mas tem casa que a gente chega, irmão, nós sentimos um peso grande. Não sente a presença do Espírito Santo. Mas aqui eles estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam orando. Versículo 13. Quando ele bateu ao prostíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode. Vê quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem os fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar
que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe com o Senhor e tiraria da prisão. E acrescentou-se, anunciou isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou para o outro lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, que os apóstolos, os que estavam lá, eles não estavam acreditando. Mas a moça, ela conheceu a voz de Pedro. Eles disseram: não é ele, é o anjo. Porque havia uma tradição na época do anjo da guarda. Uma tradição. Mas é o anjo. Amém, igreja? Que hoje os romanos dizem, né? Qual é que é o anjo da guarda? Tradição romana. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele liberta do cárcere. Deus liberta das prisões. Deus liberta das enfermidades. Glória a Deus. Porque Deus, ele é fiel. Ele liberta da doença. Porque ele é fiel. Aquele que faz a obra dele. Arregaça as mãos. Aleluia. Deixa Deus fazer a obra na vida de cada um dos irmãos. Não sejam covardes. Não vamos ser covardes, mas fazer a obra. Porque os anjos queriam pregar, mas não foram pregar. E Deus deu essa obrigação a nós. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós temos uma recompensa. Versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis sempre, abundantes na obra do Senhor. Sabemos que o nosso Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, irmão, como nós trabalhamos para o homem, às vezes não é reconhecido. Às vezes tem pessoas que dão vida num trabalho e não é reconhecido, como da fé bota para fora. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes despreza trabalhar para o Senhor, para trabalhar mais para o homem, respeitar mais o homem, do que respeitar o Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Eu digo porque quando eu não conhecia Jesus, eu fiz de tudo pela empresa que eu trabalhava. Fiquei saindo de lá, irmão, injustiçado. Hoje eu não faço mais isso. Eu só dou a minha vida mesmo pelo trabalho de Cristo. Porque este é a recompensa. Amém? Nós, irmão, fazemos tudo para o homem, para que os senhores da carne não venham nos chamar a atenção. Temos horário para sair, temos horário para chegar, temos tudo, fazemos tudo na hora. Mas para Deus somos negligentes nos horários, no compromisso. Infelizmente. Mas Deus conta com Pedro. Deus conta com Pedro. Que nós sejamos Pedro. Aleluia. E a Bíblia diz, amados irmãos, versículo 18, para finalizar. Sendo já dia, houve tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo aos sentinelas a inquérito, ordenou que fosse justiçado, e descendo da Judéia para Cesareia,
Herodes passou ali algum tempo procurando eles, mas viu o que foi que aconteceu com os soldados, que deixou Pedro ir embora. A mesma coisa ia acontecer com aquele cárcere quando Paulo foi liberto. Mas Paulo disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Amém, igreja? Que nós possamos aprender mais com Pedro, possamos ser uma pessoa fiel, uma pessoa, irmão, com compromisso com a sua igreja, com compromisso com o seu pastor, com compromisso, primeiramente compromisso com Deus, segundamente compromisso com a sua família, e terceiro, compromisso com a sua igreja. Se você não tem compromisso com a sua igreja, você não tem compromisso com Deus. Amém? Não tem. Porque é uma escada: Deus, família e igreja. Depois vem as outras coisas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no vosso coração, meus irmãos. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Amém. Uma palavra tremenda, onde nós vimos o apóstolo Pedro sendo fiel, e Deus fez a obra grandemente na vida dele. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Já quero agradecer os amados irmãos que estão online. Vamos estar orando por Edilson, o tio da irmã Thaís. Está orando pelo Levita Elias, pelo pai Tiago e pelo rapaz ali também. E todos vocês que estão e ficaram aí na live, que também vão ver lá no canal da igreja no YouTube. Vamos orar? Nesta oração vamos apresentar mais uma vez os irmãos. Glória a Deus. Vamos apresentar a igreja. Louvar-se a Deus, apresentar a igreja do Senhor, apresentar cada um esta noite. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez te apresentamos, meu Pai, a cada um, meu Deus, que foi falado esta noite. Eu apresento os internautas, eu apresento, meu Deus, onde há uma enfermidade, aleluia, o teu povo, onde há uma enfermidade espiritual, meu Deus, coloca por terra, no nome de Jesus Cristo. Eu te apresento o trabalho dos teus servos, mas eu apresento, meu Pai, a obediência dele, primeiramente a Deus, ao Pai. Ó Senhor, que eles venham cada dia ser fiel ao Senhor, ser fiel à tua igreja. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, eu te apresento, meu Deus, a minha família, a tua igreja, o teu povo, o conjunto Manuel Dias, a todos, meu Pai, que ouviram este culto e cultuar a ti, meu Pai, em nome do Deus triuno. Amém. Curva as cabeças. Estenda as mãos e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Diz: a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aí, amados irmãos. Mais uma vez, vamos estar orando, continuar orando pela vida de cada um de vocês. Que Deus chegue com a cura, com o milagre naqueles que necessitam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.